Bom, dentro daquilo que já foi pregado sábado e domingo, eu quero dar continuidade, principalmente abordando o tema da nossa conferência, que é raízes fortes, amém? Nós vivemos um tempo tão difícil, tão confuso, tão cheio de vozes, que se nós não tivermos nossas raízes bem firmadas na palavra, em Cristo, seremos enganados, porque a Bíblia diz isso, que os dias precisam ser abreviados, porque se não forem abreviados, até os escolhidos podem ser enganados pelo encanto do sistema, do mundo, daquilo que o anticristo prepara. Então a gente sabe, queridos, que estamos vivendo um período que todos vocês viram na televisão, porque eles declaram abertamente hoje, como foi dito pela missionária, hoje o diabo não se esconde mais, ele diz quem ele é com todas as letras. Eles dizem isso todos os dias. E o que de fato tem é um encantamento, uma falta de visão espiritual, de discernimento de espírito. E somos então engodados por esses feitiços do sistema do inimigo. Então Deus, ele nos chama para estarmos enraizados e firmes nele. Então você é chamado pela palavra muitas vezes como árvore. E você sabe que o que sustenta uma árvore são suas raízes. Quando uma árvore está nos primeiros meses, ou dependendo da árvore, até nos primeiros anos, elas são fáceis de serem arrancadas do solo, porque as raízes ainda não estão profundas, as raízes são rasas, e à medida que essas raízes vão se aprofundando no solo, elas vão se tornando difíceis de serem arrancadas. Então, quanto maior e mais profundas são as raízes de uma árvore, mais forte ela é. E isto fala de nós. Então concluímos que a segurança de uma árvore está nas suas raízes. Quanto maior e mais profunda, mais segura ela está. Lá em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, diz: bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, uma árvore que está conectada a uma fonte de água em todo o tempo, suas folhas estão sempre verdes e elas continuam dando frutos, mesmo em tempos de sequidão. Então você sabe que existem anos de sequidão. Dependendo da região, às vezes fica um ano inteiro, 2 anos, 3 anos sem chover. Às vezes não cai nenhuma chuva, dependendo da região. Então eu entendo, quando eu olho para a Bíblia, para algumas passagens. Por exemplo, lá no Egito, quando ficaram 7 anos sem chover,
Ficaram 7 anos, irmãos, sem cair nenhuma chuva naquela região. E de repente, hoje nós conhecemos a história. Mas quem estava vivendo no tempo talvez se perguntasse qual o propósito de 7 anos de seca. Nós sabemos que o propósito era restaurar uma família. A família de Jacó. Uma família que seria o povo de Deus. O povo, uma nação escolhida por Deus. Então eu parto desse princípio, dizendo que tempos difíceis, tempos de seca, têm propósito. E quando nós olhamos para o ano, durante o ano também nós temos períodos de seca. Nós estamos entrando no mês de março, as chuvas já estão parando. Então, da metade de março até novembro, mais ou menos, não chove mais. Salvo, às vezes, 1 ou 2 chuvas no mês de setembro. Quem vem para apaziguar, muitas vezes queimadas, que começam no mês de julho. Então, você fica aí, às vezes, a metade de março, abril, maio, junho, 4 meses sem chuva. Então o tempo de seca começa a causar danos à natureza. E o mato começa a pegar fogo por causa do calor intenso. Partes da Amazônia pega fogo, o cerrado aqui pega fogo. E a gente começa a assistir na televisão fogo por todos os lados. Fogo em que os bombeiros não conseguem nem apagar. Então eu faço uma pergunta: por que Deus fez com que 2/3 do ano não chovesse? Nesse período temos um sol escaldante, temos poeira, baixa umidade. E às vezes, dependendo da seca, temos até racionamento de água. Então eu quero, entre tantas coisas, observar esse ponto, que será o foco da nossa estação. Então, num ambiente onde as árvores são regadas constantemente, você sabia que suas raízes não se aprofundam no solo? Se você regar todos os dias uma árvore, ela se torna fraca. Porque as raízes de uma árvore só têm um motivo para crescer: ir em busca de água. E se a água estiver na superfície, ela não tem por que descer o solo, porque ela já está se alimentando ali, ela já tem o que quer. Então, se uma árvore encontra muita água na superfície, suas raízes se tornam rasas e fracas. Não sei se você já viu árvores em lugares muito úmidos. Suas raízes se estendem assim na lateral, ficam inclusive expostas. São árvores que têm raízes superficiais, porque na superfície tem o alimento dela. Agora, se as águas estiverem nas profundezas do solo, se não tiver água aqui em cima, apenas nos lençóis freáticos, nos rios subterrâneos, as raízes vão ao encontro dessas águas. Então elas são obrigadas a descer o solo e se aprofundar em busca da água que está nas profundezas do solo. E dessa maneira elas vão se fortalecendo, se tornando uma árvore forte. Então a gente começa a entender por que existem lençóis freáticos, tem um motivo. Por que existem rios subterrâneos, tem um motivo. Por que existem tempos de seca, tem um motivo. Em tempo de sequidão, as árvores
se fortalecem, porque suas raízes são obrigadas a crescerem para baixo em busca de água. E descem até encontrar uma fonte. Lá em João capítulo 7, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, irmãos, Jesus é esse rio. Jesus é a fonte de água. E onde Ele está, você vai até Ele, porque você busca saciar a sua sede. Suas raízes se estendem até encontrá-lo. Ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus é uma fonte de água. E a proposta é que você beba dele. E uma vez que você bebeu dele, outras pessoas vão beber de você. E quando você bebe dele, de você flui o rio também. Então esse percurso do venha a mim, beba, esse é o trajeto do crescimento de suas raízes em Deus. Quando você busca vida. Então esse rio que se chama Jesus não está na superfície. Isso você precisa entender. Você sabe o que é a superfície, querido? Isso aqui que nós estamos fazendo. A palavra que está chegando a vocês são águas superficiais. Mas a fonte, ela está no lugar mais profundo. Lá em 1 Coríntios 2, 9, 10, diz assim, ó: mas como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então as coisas que Deus preparou para nós não está na superfície. Não está disponível a qualquer ouvido, não está disponível à imaginação do homem, não está disponível a qualquer olho. Ele diz o próximo versículo, por favor, 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então o que Deus tem preparado para mim, para você, não está na superfície. Por isso que Deus te deu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a parte de Deus que sonda as profundezas, inclusive de Deus. Então o reino de Deus, querido, é como um tesouro escondido. Nós temos também coisas que Deus preparou para nós aqui nessa dimensão física. Como, por exemplo, a revelação de quem é Jesus. A revelação da palavra, a revelação do seu amor. A revelação do seu poder. Isso são coisas que não estão na superfície, não estão disponíveis a qualquer imaginação, olhos e ouvidos. Então, no meio da congregação, nós temos pessoas que têm raízes fracas e pessoas que têm raízes fortes. Quem vive na superficialidade do Evangelho, sem buscar as profundezas da revelação de Deus, tem raízes fracas. Por exemplo, os discípulos de Jesus, no início, eles não tinham uma revelação profunda do poder de Deus. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 19, diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular por que motivo nós não conseguimos expulsá-lo.
Porque eles tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque eles não tinham a revelação do poder de Deus. Eles ainda eram crentes de raízes na superfície. Então, por não conseguir expulsar os demônios, inclusive Jesus se irrita com isso e diz: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Por que Jesus diz isso, querido? Até quando eu estarei convosco? Porque Jesus era o rio. E o rio estava com eles. Então, no tempo em que Jesus estava aqui, tinha água disponível para todos eles. E eles bebiam. Mas suas raízes não cresciam. Porque se a raiz está sendo bem alimentada na superfície, elas não vão descer. Elas não vão crescer. Então eles bebiam do rio que estava com eles. E não tinham revelação do poder de Deus. E por não ter revelação, não conseguiram expulsar um demônio. E no versículo 20, Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Vocês não conseguiram expulsar, porque a revelação que vocês têm da fé, do poder, é pequena. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhes será impossível. Então, fé pequena, revelação pequena. E se a fé for como um grão de mostarda, que se desenvolve, que cresce muito, então ele diz: vocês dirão a esse monte: sai daqui para lá, e assim será feito. E essa revelação, queridos, tem níveis. Como eu citei aqui, Ezequiel 47, 9. Ezequiel tem uma revelação de Jesus. E traz essa revelação como um rio. E ele diz: e acontecerá que toda criatura vivente que vive em enxames, por onde quer que esses rios passem, terá vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do mar se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. E se você ler a partir do versículo 1, esse rio sai do templo. Na visão de Ezequiel, esse rio sai do lado sul do altar de Deus. E este rio é Jesus. E Ezequiel começa dizendo a sua visão. Ele diz: um homem saiu medindo com um cordel 500 metros. Então a água bateu nos artérios. Depois ele mede mais 500 metros. E a água bateu nos joelhos. Ele mede mais 500 metros e a água bate na cintura. E ele mede mais 500 metros e ele diz: a partir daí não foi encontrado chão, não deu mais pé no rio. Eram águas que só podiam passar a nado. E eu não sei se você já nadou num rio, queridos. Teve uma vez que quando nós viajamos na missão, nós fomos tomar banho num rio lá na Bahia. E eu tentei atravessar esse rio. Quando eu mergulhei, essas águas saíram me levando o rio abaixo. E até chegar na outra margem, eu estava muito longe. Porque quando você não encontra chão, quando você está mergulhado na profundidade, você não tem mais domínio. Você vai aonde as águas te levar. Às vezes você pode estar no rio, mas essa água está apenas nos tornozelos. Então uma água, querido, que está nos tornozelos, mesmo estando dentro do rio, você tem domínio de ir para onde você quer. Você tem domínio de fazer o que você quer. Por isso que tem crente convertido que está vivendo na carne, porque está vivendo num nível muito raso. Ou mesmo estando no rio, ele vai para onde quer. Ele tem domínio, tem vontade.
Então esse rio que se chama Jesus tem profundidade. E se você quer buscar vida nele, revelação nele, você tem que ir a águas profundas. Então não é um rio que está na superfície, é um rio que está debaixo do solo, subterrâneo. São águas profundas. Lá em Salmos 46, versículo 4, falando ainda de Jesus, diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas altíssimas. Então só poderemos ser uma árvore de raízes fortes se nossas raízes estiverem conectadas no rio chamado Jesus. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Paulo explica à igreja e diz: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai enraizados. Enraizados. Suas raízes precisam descer às fontes e encontrar as águas, e se enraizar em Cristo, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Amém? Então suas raízes precisam buscar Jesus, que não está aqui. Por isso que Jesus teve que subir. Se ele não subisse, os discípulos sempre seriam rasos. Querido, até Jesus morrer, nós conhecemos a história, os discípulos, todos eles, abandonaram Cristo. Por quê? Porque não tinham raízes fortes, porque o rio estava com eles, dando de beber. Então Jesus precisava morrer e desaparecer, subir, deixar esses discípulos, entre aspas, só. Então Jesus vai e diz: agora fica com o Espírito Santo, e ele vai ajudar vocês a me encontrar, a se aprofundar, buscar a revelação, buscar o tesouro escondido, encontrar as águas subterrâneas. O Espírito Santo vai ajudar vocês a crescerem as raízes, para poderem suportar tempestades, tempo de seca, poder suportar ventos fortes. Então, assim como uma árvore nova tem raízes rasas, é frágil, quando nós abraçamos o Evangelho, nós abraçamos o Evangelho desta maneira, com raízes fracas. E tem um outro termo aqui que eu gostaria de conversar com você, que é a questão de ser ovelha. Quando nós abraçamos o Evangelho, nós abraçamos como ovelhas. E você sabe, irmãos, que ovelha é um animal frágil, um animal fraco, é como uma árvore com raízes rasas. Lá em Lucas, no capítulo 15, tem a parábola das 100 ovelhas. E Jesus conta que uma delas se perde. E quando uma ovelha se perde, ela não tem capacidade de voltar, de encontrar o caminho de volta. Então o pastor tem que sair e ir atrás, e encontrando, tem que curar suas feridas, porque ela não consegue cuidar de si mesma. E curando suas feridas, tem que colocar nos ombros, porque uma ovelha ferida não consegue nem andar. E traz de volta para o aprisco. Assim é uma ovelha, semelhante a uma árvore de raízes rasas, que qualquer vento pode derrubar.
Lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim: e ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus tem esse termo para ilustrar quando alguém é frágil, quando alguém é fraco espiritualmente, quando alguém precisa de cuidados, quando alguém não tem condições de cuidar de si mesmo, quando uma pessoa que não consegue se alimentar sozinho. E Jesus se apresenta como um bom pastor em João 10,14. Ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Então, ser ovelha, querido, é o primeiro estágio da conversão. Porque você precisa crescer, você precisa desenvolver-se, se enraizar, você precisa se firmar, como o próprio Jesus diz, sobre a rocha, edificar a sua casa sobre a rocha. Lucas capítulo 10, versículo 2, quando no início do ministério de Jesus, ele envia os primeiros discípulos. Ele sabe que aqueles discípulos eram fracos, não tinham raízes fortes. Então, de repente, Jesus os envia. E ele diz assim, ó: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara próxima. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Então, cordeiro e ovelha, macho e fêmea. Ele diz: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Versículo 4, ele diz: não leveis bolsa, nem alforge, nem alpacas. Então ele manda os caras totalmente desprovidos. Não leve bolsa, não leve. Dentro dessa bolsa provavelmente eles levariam um cobertor, levariam uma roupa, uma sandália de reserva, caso a outra que estivesse calçada quebrasse. Eles carregavam seus pertences nessa bolsa. Ele diz: e nem leve alforge. Geralmente no alforge se levava comida, alimento. Quando Davi levou comida para os seus irmãos no meio da batalha, ele levou no alforge. Por isso que quando ele cata as pedras para lutar contra o gigante, ele coloca no alforge. Então Jesus diz: ó, não leve roupa, não leve nada, nem mesmo comida. A ninguém saudeis pelo caminho, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Pai, seja nesta casa. Então Jesus envia os discípulos, queridos, sem nada, desprovido de tudo, e diz: vocês são ovelhas, e vão ser cuidados pela família, na casa que vocês entrarem. Aí Jesus diz: mas eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Você sabe que uma ovelha não tem nenhuma chance diante de um lobo, sim ou não? Queridos, uma ovelha, ela não luta. Uma ovelha, ela não se defende. Uma ovelha, ela não luta pelo seu alimento. Ela depende totalmente dos cuidados de alguém. O corpo da ovelha é adaptado para andar. Ela não tem resistência para correr. Quando uma ovelha corre fugindo de alguma ameaça, ela tem resistência para correr no máximo 1 minuto. A ovelha não consegue distinguir o capim bom da erva daninha. Você sabia? E se soltar ela sozinha no mato, ela morre.
Então a ovelha precisa de um pastor. É o último animal na cadeia alimentar. É herbívora. Qualquer animal carnívoro se alimenta de uma ovelha, é um prato cheio, porque ela nem consegue se defender. Ela nem consegue muitas vezes perceber as ameaças. Então, de repente, Jesus diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E você se pergunta: por que, Senhor? Interessante que Jesus, quando veio ao mundo, em forma de homem, diz Isaías 53, a partir do versículo 7, que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Porque a ovelha é assim, os caras estão arrancando a lã dela, e ela está tranquila, queridos. Não reclama, não se defende. Isaías profetiza: Jesus veio como ovelha que está perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. E Jesus precisava vir como ovelha, para que pudesse ser humilhado pelos homens. Porque se ele não viesse como ovelha, como ele seria crucificado? Em Mateus 26, versículo 67, diz: então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam punhadas, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Então os caras tratavam Jesus como o pior bandido da época. Batiam no seu rosto, davam murros, como diz aqui, cuspiam no seu rosto e faziam chacotas, dizendo: profetiza, quem te bateu? Lá no capítulo 27, versículo 12 de Mateus, diz: e sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado, perplexo com isso. Então Jesus estava numa condição de ovelha, como cordeiro no meio de lobos. E na mesma condição que ele estava, ele envia também os discípulos. Só que a Bíblia diz que Jesus aprendeu, ele cresceu por meio daquilo que sofreu. Então o que faz, querido, uma pessoa crescer? É a prática. É aquilo que foi dito no sábado. É o exercício. É o exercício. Quando você vai olhar as características de um lobo, é algo gritante em relação à ovelha. Um lobo, ele tem uma visão aprimorada no escuro. Uma ovelha enxerga no máximo 3 metros de distância. Eles são bons em perceber movimentos à distância, percebem sons dos movimentos de suas presas a 10 quilômetros de distância. A ovelha talvez perceba uma ameaça 5 metros de distância. Os lobos escutam frequências que seres humanos não escutam. Eles têm umas mandíbulas tão fortes que têm o peso de 400 quilos, queridos. 400 quilos a mordida de um lobo. Quebra ossos. Então, se ele morder a tua perna, os ossos da perna são esmagados. Possuem grande resistência. Percorre em média 80 quilômetros por dia atrás de alimento. Atingem velocidade de 65 quilômetros por hora. E eles mantêm essa velocidade, no mínimo, por 10 minutos.
Uma ovelha consegue correr no máximo 1 minuto. Trabalha em equipe. Uma ovelha se dispersa facilmente do rebanho. Então, que chance tem uma ovelha diante de um lobo? Nenhuma chance. Então, eu concluo que este momento é um momento de treinamento. Sabe por quê? Porque uma ovelha não pode permanecer ovelha diante dos problemas, desafios, perigos, ameaças. A ovelha só pode permanecer de pé diante de lobos se ela se tornar um leão. Uma ovelha só consegue permanecer de pé diante de lobos se ela se tornar um leão. E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, Paulo diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Então, todo atleta em tudo se domina. Por quê? Por causa do exercício, por causa da prática. Você sabe que nenhum atleta consegue se preparar para uma Olimpíada apenas com uma teoria dos exercícios. Ele tem que praticar todos os dias, e às vezes o dia inteiro. Então, só a prática desenvolve. Só a prática, querido, faz suas raízes descerem aos mananciais de águas. Por isso que existem tempos de sequidão. Porque se não houver seca, como as árvores se tornarão fortes? É por isso que 2/3 do ano não chove. Tem sol escaldante, tem poeira. Nisso a natureza é trabalhada. Nisso as árvores são fortalecidas, porque as raízes têm que buscar águas. Assim como o crente tem que buscar a presença de Deus. E essa presença você não encontra apenas aqui é de maneira rasa. O lugar onde você se aprofunda é no seu devocional, é na sua vida sós com Deus. Você precisa prover o seu próprio alimento, porque se você permanecer ovelha, você morre com facilidade. Por que muitos crentes morrem na fé? Porque chegam como ovelhas e permanecem como ovelhas, sempre necessitando de um pastor na vida dela, de alguém que esteja dando leite. Como Paulo diz, escrevendo à igreja: vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam ser árvores fortificadas, com raízes profundas. Mas eu tenho que novamente dar leite para vocês, porque vocês não cresceram, se converteram como ovelhas e continuam sendo ovelhas. Só que como ovelhas nós estamos no meio de lobos. Os lobos estão aí, queridos, nas redes sociais, todos os dias tentando convencer a sua mente de que o pecado não pode trazer peso na sua vida, de que o evangelho não é verdadeiro, de que você pode viver numa mentira. Não tem problema a homossexualidade, a imoralidade, o sexo fora do casamento, nada disso. Os lobos estão por aí, todos os dias, investindo na sua vida. E se você permanecer como ovelha, você será devorado. A sua vida será alcançada e você virará almoço e janta de lobo. Quando você se converteu, tudo bem, você vem como ovelha, mas você não pode continuar como ovelha. Em João 3:21, mas quem pratica a verdade
se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, se aproxima da luz. Então é só pela prática da verdade, irmão. Se o evangelho é apenas uma teoria na sua vida, eu não vou relatar, mas existe uma lista enorme de grandes empresas que faliram, porque todos os cálculos que eles fizeram de lucro, de venda, era apenas algo teórico. Só que quando partiu para a prática, a coisa muda. Sabe, a teoria é uma coisa, mas a prática é outra completamente diferente. Uma coisa é você ter o conhecimento teórico e outra é você ter o conhecimento pela vivência. É muito lindo todo mundo que casa, não é? Tem festa, declarações de amor, lua de mel, é tanta coisa bonita. Mas quando começa o casamento, aí vem a prática do negócio. Aí você sabe que o rio é mais embaixo. E se suas raízes não descerem lá, estiver na superfície, você cai. O primeiro vento que dá. O rio é mais embaixo. Então, quem pratica a verdade, esse vem para a luz. No capítulo 7 de Mateus, versículo 24, que foi lido aqui no sábado, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o que Jesus estava fazendo com os seus discípulos? Levando eles à prática. Vão sem bossa, sem alforje, sem nada, e vivam do que lhe derem. Treinamento. E eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, porque vocês precisam crescer e se tornarem leões. Quando a gente olha aquela passagem de um jovem rico, que chega a Jesus com uma teoria: mestre, o que eu preciso, para ser perfeito e tal. Jesus vai dizendo, ele diz: olha, eu cumpro os 10 mandamentos e tal, eu conheço toda a lei. Jesus, vem cá, vamos partir para a prática, amigo. Vende tudo que você tem e dá aos pobres, eu vou te dar um tesouro no céu. Vamos para a prática. Ele se entristeceu porque era dono de muitas riquezas. E voltou como ovelha, e permaneceu ovelha. E deve ter morrido como ovelha. Diferente de Zaqueu. Zaqueu, quando tem um encontro com Jesus, ele já parte para a prática, não tem teoria não, queridos. Ele diz assim: olha, esta noite eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e a quem eu defraudei eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus diz: é isso aí, evangelho é prática. Em verdade eu vos digo, hoje houve salvação nesta casa, porque alguém está praticando a palavra. É prática, amigo. Teoria é para ovelha, prática é para leões. Mesma coisa aconteceu com Gideão, por exemplo. Vivia escondido como ovelha desgarrada, escondido, bailando trigo no lagar. E Deus se irrita com aquilo e manda um anjo e diz: tira esse cara desse lugar, transforma essa ovelha num leão, desafia ele. Graças a Deus, Gideão aceitou o desafio, e de perseguido passou a perseguir. Deixa eu te falar, queridos, crente não pode ser perseguido por demônio, não.
O crente precisa perseguir demônio. Se tem demônio te perseguindo, é porque tu é ovelha. Se você é leão, você persegue demônio, e os demônios correm de você. Eles não querem te ver, eles não querem chegar perto de você. Porque não é uma questão de ser perseguido, é uma questão de perseguir. Nós perseguimos demônio. E ai do demônio que entrar nessa casa, vai sofrer, vai padecer, tem espada para ele. Só que tem muita gente enfrentando problemas como ovelhas, mudas levadas ao matadouro. Tem muita gente enfrentando os tosqueadores calados. Estão lá arrancando tua lã, rapando tua pele, e você está caladinho como ovelha muda, aceitando tudo aquilo calado. Não se posicione como ovelha, querido, diante das opressões, diante de demônios, porque se você se apresentar como ovelha, você será devorado. E se você ainda não é um leão, está te faltando o exercício da prática. E a prática é ir para a batalha, é ir para a guerra, sabe? É ir para a luta. Você tem que fazer, tem que ter atitude, tem que realizar. Não é só papo furado, não. Porque conversa fiada no reino de Deus não tem poder nenhum. Jesus chega para Pedro e diz: tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, irmão. Transforma essa declaração em atitude. Tu me amas? Amo. Apacenta minhas ovelhas, então. É pela prática que você é transformado, fortalecido. É pela prática que você se torna apto. Marcos 9:17. Já estamos caminhando para o final, os irmãos do louvor pode ir. (9, 17 até 19). Diz assim: um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E onde este quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Trazei-mo. Não, Jesus, irmãos, ficou inconformado, como ele ainda continua inconformado com muitas atitudes nossas. Às vezes a pessoa investe, né? Ela vem para a igreja como um leão e enfrenta o demônio como ovelha. Querido, é o contrário. Aqui você entra como ovelha, rendida, para que Deus faça de você o que Ele quiser. Mas quando você sai daquela porta, você não pode se comportar como ovelha. Você é um leão. Porque ali fora você tem demônios. Ali fora você tem problemas. Você tem desafios. Ali fora você precisa ser um líder. Sabe, aqui dentro não. Aqui dentro você recebe palavra. Aqui dentro você é exortado. Aqui dentro você é confrontado. E como crentes, a gente se curva diante da presença de Deus e se apresenta. É como diz a Bíblia, os anciãos diante do trono de Deus, eles jogam suas coroas. Então aqui quando você entra, meu irmão, joga a sua coroa de leão no altar de Deus e se torna uma ovelha. Mas quando sair ali fora,
saia de cabeça erguida, cheio do poder de Deus. Lucas 22, versículo 35. Agora aqui, Jesus envia novamente eles. Então aqui Jesus estava se preparando para morrer, para ser crucificado. Estava no finalzinho. Jesus chama eles novamente, para os enviar novamente. Aqui a conversa muda. Presta atenção, tu é chamado como ovelha, mas você não pode permanecer ovelha. Olha como o Senhor diz, e perguntou-lhes, Jesus falando com eles, com os discípulos: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. O quê? Porque Jesus era o pastor das ovelhas. O rio estava com eles e não deixava nada lhes faltar. Versículo 36, disse-lhes, pois, mas agora tudo fica diferente. Quem tiver bolsa, tome-a. Ponha cobertor na bolsa, ponha alparcas na bolsa, ponha roupas na bolsa. O que você precisar, coloque na bolsa. Como também o alforje, se você tem alforje, coloque comida, coloque pão, coloque vinho, coloque azeite. E ele diz: e quem não tiver espada, venda o seu manto e compre-a. Aqui a conversa é diferente, queridos. Primeiro momento, não podia ter espada, não podia ter bolsa, não podia ter alforje, nem podia levar alparcas. Agora Jesus diz: é tudo diferente, porque eu estou para subir, vocês vão ficar só. A reação é diferente. Compre espada. Querido, espada é comprada, assim como o azeite é comprado. Santidade é comprada. Comprado no sentido de que você tem que pagar um preço por aquilo. Deus não te dá espada de graça. Não existe santidade de graça. Não existe renúncia de graça. Não existe Espírito Santo de graça. Tem um preço. Isto é comprado. Quando fala do azeite das virgens, vai comprar. Fala de espada, eu vendo manto, vai comprar. Manto, sabe que às vezes você quer ser aquela eterna ovelhinha, com um manto de santidade, né? Com o olhinho triste, cheio de lágrimas, se colocando como um coitadinho. Quantos crentes que dizem: pastor, não prega assim não, que o senhor vai magoar as pessoas. Ei, nós não estamos preparando um rebanho de ovelhas, nós estamos preparando uma manada de leões. Vende o manto, queridos, compra a espada, vai para a prática, vai para a luta, abre tua célula, prega o evangelho, foge do pecado, expulsa demônio, jejua, se encha da palavra de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, seja uma voz profética, uma voz de autoridade. Não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Jesus estava dizendo para eles: acabou o tempo de ovelha. A palavra ao meu respeito vai se cumprir. E como pastor de vocês, eu vou ser morto, vou ser arrancado de vocês. E agora vocês se tornam leões. Ou vocês morrem sem o propósito se cumprir. Ou se torna leão, ou morre como ovelha sem cumprir o propósito. No primeiro momento ele enviou os discípulos como ovelhas, mas agora é como leões. Não permaneça como ovelhas.
porque estamos no meio de lobos, e ovelha no meio de lobos não tem chance nenhuma. Muitos amigos que vocês têm são como lobos, devoradores. Relacionamentos com ímpios, muitas atitudes atraem os lobos. Às vezes vocês estão abrindo a porta para lobos e se posicionando como ovelhas. Não tem chance, vai ser devorado e morto sem cumprir o propósito. Escuta o que o Espírito diz à igreja: se não se levantar como um rei, vai ser devorado. Cristãos que não conseguem prover o seu próprio alimento ainda são ovelhas. Você precisa, você não pode depender apenas da pregação que tem aqui no domingo. Você precisa prover o seu alimento, assim como os leões provêm os seus alimentos. Ovelhas não conseguem prover seus alimentos. Tem que ter um pastor para dar de comer. Mas os leões provêm o seu alimento. Eles se posicionam como o rei da selva. Qualquer animal carnívoro busca uma ovelha para se alimentar. Mas você não vê na selva nenhum animal buscando um leão para se alimentar. Porque o leão está no topo. E o Senhor te levantou para estar no topo. Ele diz: eu vos escolhi por cabeça e não por cauda. E você precisa compreender isso, queridos. O mundo está horrível. Eu fico triste mesmo quando a gente tem muitas vezes um período desse. Muitos crentes, queridos, vão descansar, deitar numa rede, vão ficar descansando, viajando, viaginha sem propósito. Ovelha, vão ser devorados, porque não estão crendo na palavra. Vão ser devorados, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Se você não abrir o olho, se Deus não trouxer luz no seu entendimento, se não houver um discernimento de uma necessidade espiritual, se você permanecer como ovelha, você será devorado. Só os leões sobrevivem neste mundo. É por isso que a palavra diz: nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Por quê? Porque são ovelhas. Mas aqueles que não se venderem, aqueles que permanecerem de pé em autoridade. Porque Jesus, quando vai subir, quando o ministério dele na terra está terminando, ele diz para os discípulos: eu vos dou o poder agora para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo. E ele diz: e nada vos fará dano algum. Ei, isso não é ovelha, isso é leão. Poder se dar a leões. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Jesus não está mais aqui em carne para cuidar de nós como cuidava dos discípulos. Ou você se posiciona como leão, ou você vai perder a batalha. Eu termino isso aqui dizendo para você, dizendo que tem Salmos 42, capítulo 1. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Só os sedentos encontram essa água.
Só os sedentos crescem suas raízes e vão nos rios subterrâneos, nas fontes escondidas, para beber dessa fonte. Apocalipse 5:1. Vamos ler de pé isso aqui, queridos. Até o versículo 5. Olha como a ovelha está agora. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha o mistério desse livro, querido. Ninguém podia nem sequer olhar para ele. E João diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ei, quem venceu não foi a ovelha se entregou. Quem venceu foi o leão, para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, queridos, você se rende como ovelha, você se entrega como ovelha, mas você não vence como ovelha. Você só vence se você for um leão. Quero ler só mais um versículo. Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Olha o 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. A minha Bíblia diz rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então ele diz: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Olha só, Jesus foi entregue como ovelha, venceu como leão e comprou para Deus homens e os constituiu rei e sacerdote. Oh, queridos, você não foi chamado para ser ovelha. Pode deixar o versículo, por favor. Você foi chamado para ser rei. Quem é o rei da selva? O leão. Você foi comprado para Deus para ser rei e sacerdote, e reinarão para sempre sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Então o Senhor te escolheu, te chamou para reinar. Ovelha não reina, quem reina é leão. Ovelha não demarca território, quem demarca território é leão. Eu fico olhando para Davi, esses dias eu estava pensando nisso. Meu Deus, lá Davi, quando era um adolescente, cuidando de ovelhas, ele já tinha o coração de leão. Só um leão enfrenta outro, queridos.
Só um leão enfrenta urso. Por isso que Deus o chamou. Mas quando ele se apresentava para Deus, ele se apresentava quebrantado, como ovelha, um adorador. Se humilhava, se derramava na presença de Deus. Mas quando via um gigante, ele tinha espada, ele tinha lanças, ele tinha força, ele tinha autoridade. Ele se levantava e dizia: eu vou contra ti. Na prática. Você veja que antes dele lutar com o gigante, Deus, causou uma situação para ele praticar a luta com leões e com ursos. Então o evangelho é prática, queridos. Evangelho é prática. Não existe teoria. Amém? Vou parar por aqui, chega, né? Fecha teus olhos. Vamos